portuguesa. Eu marquei aqui. É difícil o negócio. E eu tive que decorar todo o texto. Mas já tenho o meu fotográfico, eu decoro, tenho facilidade. O negócio é de ler. Evangelho de João, capítulo 11, versículo por número 38 e 39. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já se faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: nossa, minha letra está bem pequenininha também. Não te hei te digo que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos repetir do versículo 38 e 39, amém? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Diga comigo a última parte. Não te hei, se creres, verás a glória de Deus. No toque de 3. Tá bom? 1, 2, 3. Não te creres. Não, vamos começar de novo. Esse negócio está esquisito. Eu sei que vocês jantaram, tá tudo certo. Bora lá que eu também. Toque de 3. 1, 2, 3 e... Não te creres, filho, se creres, verás a glória de Deus. Olha para a irmã que está do lado e diga se você crê nessa palavra. Que crê na glória a Deus. Sendo aplaudido a Jesus. Ao longo do nosso ministério, a gente aprende tudo, né? A gente aprende a pregar com os olhos físicos, e depois Deus te coloca para pregar com os olhos do coração. E é o que nós estamos fazendo aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou pregadora, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas quando Deus ele me chamou, ele disse: Ângela, eu vou tirar você do crack para você ser uma ministra diferente. Você será historiadora. E quando Deus me tira dessa vida medíocre que eu estava vivendo ao longo do tempo, dos 30 e poucos anos atrás, eu recordo que eu não tinha escolaridade, eu não sabia ler, mal sabia escrever, e Deus me exigia muita letra, ou seja, eu tinha que estudar. Porque se você não lê a Bíblia Sagrada, você não tem compreensão daquilo que Deus tem para a tua vida. Aí você pode dizer assim: mas pastor Ângela, mesmo lendo eu não entendo. Existem várias traduções, eu vou dar uma dica para você. Existe a Bíblia que facilita a leitura, acho que é GNV, de alguma coisa assim, eu tenho lá na minha casa. E Thompson é uma das melhores para a gente poder estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia da Mulher também reforça, que é a que eu tenho aqui. Então quando Deus ele disse tais coisas, eu me senti forçada, eu me senti sem lugar de saída. Até que me criou dentro da minha alma, não foi do coração, da alma, um desejo, uma paixão arrasadora, uma paixão, vamos dizer assim, que queima e que não tinha fogo, ou seja, água nenhuma que pudesse apagar esse fogo que estava incendiando a minha alma. E quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada com muita dificuldade na minha leitura, Deus nos deu a oportunidade de entender algumas coisas. E quando Ele abre os meus olhos de interpretação de alguns textos, eu quis me aprofundar mais. E se você não sabe, esse texto do Evangelho de João capítulo 11, 38, 37 e 39, é uma das mensagens que está Lázaro. E quantas vezes eu vou ter que tirar Lázaro para fora? Eu falei: Jesus, não faz sentido algumas coisas. E pode acreditar, foram 10 anos de pesquisa. E numa dessas pesquisas, Deus me auxiliou grandes homens, estudantes da Bíblia Sagrada, que sabe que quem é apaixonado pelas Escrituras
Deus sempre vai colocar pessoas para poder te dar compreensão de algumas coisas que você não sabe. E eu tenho muito medo, irmãos, de inventar história em cima do altar, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que você tira e coloca lhe será cobrado diante da presença de Deus. E se eu estou aqui como pastora diante de vocês, a minha obrigação é reger o meu chamado segundo a vontade de Deus e fazer com que o Senhor se alegre no meu chamado. E não enfeitar pavão dentro dos textos bíblicos, pegando versículos isolados para alegrar o coração do Senhor. Eu aprendi uma coisa muito importante, eu disse isso aqui uma vez, talvez vocês não possam lembrar, mas vou relembrar agora. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer, eu sou do mistério. Quer ver? Ficar me enxergando bem. Eu saio já nas cadeiras do outro lado e assim vai. Essa essência ninguém vai tirar de mim. Porque eu fui batizado com fogo. E outra coisa, quando eu morrer, nada de choramingar. Vai ter janta, vai ter sopão, vai ter pizza na brasa. Tira salto. Ah, mas por que quando a pessoa morre de tristeza para você que fica, miséria? Porque se alguém foi salvo, quem está frito é você. Então se ele foi para a glória, o negócio é comemorar, o negócio é comer, desce sopa, desce pão seco, e aí a glória de Deus também se manifesta até no culto fúnebre. E por causa disso, eu comecei a pesquisar. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu acho tão interessante quando a gente tem a oportunidade de dar o melhor para a igreja e fazer o melhor para Deus. Porque eu tenho medo dessa história de coxinhas que vão dizer a respeito de uma história, porque tem um versículo que é comparado ao outro e parece que é tudo parentesco, e na verdade eu estou dizendo a mesma coisa. Deus irá me cobrar se o que eu disser aqui não for o ensino da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que vai te encher o Espírito Santo neste lugar. Aleluia. E graças a Deus, aqui é uma igreja séria, já acompanho desde o começo. E eu sei que os pastores aqui gostam de Bíblia. Quem gosta de Bíblia da glória? E para mostrar para vocês de que hoje eu estou pela fé, eu até inclusive peguei aqui o celular, mas é a mesma coisa que nada, né? Então eu li, reli, e eu coloquei um áudio e comecei a memorizar algumas coisas. E eu não sei se vocês lembram, mas eu disse assim, que quando Deus me chamou para ministrar, como eu não sabia falar com o povo, eu pregava para mim um espelho, isso dava muito certo. E outra coisa que eu esqueci de dizer ao teu irmão, é que quando eu digo a respeito de que não é tempo de sapatear por lá, eu não estou dizendo assim no caso de glorificar a Deus. Glorificar a Deus você glorifica do jeito que o teu corpo aceita. Mas existem pessoas que elas preferem pular, sapatear, cair no poder, no tal poder. Mas se perguntar para ele assim, você ouviu que Deus falou na palavra? Irmão, eu estava tanto na unção que eu sei não. Você estava no demônio, você não estava na unção. Porque a Bíblia vai dizer que tudo é estado de primeiro. Como o nosso Deus, Jesus Cristo, que é o primogênito, todas as coisas estão debaixo do princípio, das primeiras coisas. Eu amo o louvor, eu gosto de cantar, vocês perceberam, né? Você deixava a noite toda. Só que o que transforma, irmão, é a palavra. Mas por que a gente tem que ouvir louvores? É porque no Antigo Testamento nos ensina que Deus havia levantado os coatitas, os levitas e outros que adoravam o Senhor, quando a arca do Senhor era apresentada diante da sociedade. Então pessoas que se apresentavam estavam com o coração angustiado. E querendo ou não, um louvor ele pode levar a pessoa ao ápice espiritual, como também pode levar ao declínio espiritual. Mas o que você quer dizer com isso? Pega uma pessoa que está em depressão e manda para ela assim, cantando, colocando aquela música, dizendo assim: aquieta minha alma. Você acaba com a pessoa, você destrói a pessoa. Porque quem está em depressão não pode chorar mais do que aquilo. Ele tem que entender que seu corpo está em conformidade com a situação, mas que pode ser transformado. E que os médicos podem dizer que não tem jeito, depressão não tem jeito, só psicotrópico. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo que tem solução para aqueles que acreditam na palavra. Aleluia! E eu, como praticamente uma psicoterapeuta, Deus já está me dando a oportunidade de fazer coisas grandes dentro da neurociência. Os meus pacientes, eu sempre falo para eles assim, quando eles dizem para mim assim: missionária, eu estou com depressão. Eles dizem. Então a gente analisa o que o paciente fala. Aí eu disse assim: tá bom, eu queria tanto que você mandasse um louvor para acalmar o meu coração.
Eu digo, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu só vou mandar um louvor para você, se você me prometer que você vai arrumar o seu quarto. Não arrume a casa, pelo menos o seu quarto. Porque chega a visita, então as visitas vão ficar extasiadas de ver uma situação tão ruim como o seu quarto. Então, pelo menos o seu quarto deixa eu organizar. O quarto para mim, tá bom? Ela disse, tá bom. Enquanto isso, eu vou mandar para você os louvores. Aí você pensa que eu mandei aqueles louvores dizendo, entra na minha casa, ai como estou deprimido, Deus. Entra agora para salvar o filho teu. Eu falei, o quê? Daqui a pouco ela colocou, disse que ela colocou louvor. Aleluia. E ela disse, que é isso? Ela nunca tinha ouvido. E a canção começava assim, me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Daqui a pouco a depressão estava indo embora da vassoura. Daqui a pouco já não era o quarto limpo, já não era o banheiro limpo, mas era a casa limpa, porque Deus estava tirando toda a opressão e tristeza do coração daquela mulher. E no outro dia eu achei que nós iríamos fazer 8 sessões, fizemos apenas 3. E ela disse, missionária, pastora do céu. Ai, eu estou sinal, o que é isso? Sinal que eu estou sentindo. Calma, minha filha, você está tendo piripaque? O que está acontecendo? Ela disse assim, eu estou sentindo, entra na minha me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Aí elas misturavam assim os louvores, que negócio meio, meu Deus, mas bananaiada dentro de unificador espiritual. E ela disse, eu estou feliz. E quer saber? Eu vou ligar um vídeo aqui para tu ver. A mulher que estava acabada, toda estranha, com o cabelo arrepiado, cheia de caraca, nariz de pipoco na boca, estava olhando para mim toda maquiada, toda linda, maravilhosa, dizendo assim, onde você pensa que você vai, criança? Ela disse, eu não sei, mas eu fiquei um mês nesse quarto, mas estou saindo desse quarto de cabeça erguida. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar na praça, eu vou tomar sorvete, eu vou tomar açaí, eu vou comer pipoca, eu vou comer pizza, e não vou falar nada para ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Aleluia! Mas o que tem a ver com textos bíblicos? Com esse texto? É simples. Lembra que eu disse anteriormente, presta atenção no que eu falo, porque às vezes soltam os enigmas. Eu tenho que melhorar muito nisso. E quando nós falamos de pessoas que estão abatida, nós estamos falando da história dentro desse texto do Evangelho de João capítulo 11, para começar. E quando eu comecei a falar sobre a Soraya é essa, que eu vi correndo de fogo, ficou doida, disse que até caiu no chão, ajudou para a cabeça e perdeu o pino. Eu falei, glória a Deus, não acho que ela deixa eu valer. Então quando a gente começa a observar a palavra opressão, que é amiga da depressão, e que ela te leva à sepultura, aleluia, ela tem um trajeto de te calar. E qual é o trajeto de calar? É o trajeto de que você está bombardeada por algum problema, por alguma situação, onde um obstáculo da vida fez com que a dor, o sofrimento, a angústia pudesse te paralisar. E aí, o que nós falamos a respeito de tudo isso? Procura alguém para conversar, procura um terapeuta. Seria muito mais fácil se no tempo de Marta, de Maria e Lázaro tivessem essa oportunidade. O que eles tinham mais ali era doutores de lei, escribas e por aí vai. São pessoas que achavam ser suficiente nos seus ensinos e esquecendo que debaixo do ensino havia regras. E as regras eram tão tamanha que o próprio Deus, não Jesus, mas o Pai, aleluia, havia deixado não somente nos ensinamentos, nos mandamentos, primeiramente amar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E a obrigação de todo servo é buscar amar a Deus. Por que eu falo obrigação? Porque a mesma mão do ser humano, estou falando de mim também, que levanta para dizer eu te amo, daqui a pouco de tempo, por uma frustração, é a mesma mão que está dizendo não quero na tua casa. Então nós somos limitados e nós temos páginas que viram o tempo todo. Nós somos mar aberto. Um dia maremoto, um dia as águas estão livres, um dia está um furacão. Assim é a nossa vida. Só que dentro dessa história eu descobri coisas lindas que eu quero compartilhar com vocês. Talvez você nunca ouviu uma mensagem, aleluia, e como essa. Eu preguei ela umas 2 vezes no mínimo, porque ela é muito importante. Uma mensagem que ela traz salvação. É uma mensagem que tira toda a opressão. E o texto vai nos ensinando o seguinte: ele não começa no Evangelho de João, começa em Lucas, capítulo 10, versículo 30, eu acredito que seja.
quando Jesus estava sendo caçado, porque existia um momento que Jesus estava sendo afamado. Agora, o que é afamado, missionário Rosa? Afamado é quando alguém fala de você dizendo: você viu uma pastora prega, ela entra numa unção da glória. Aí o outro vai dizendo: eu vi. Essa é a palavra de afamação. Aí chegou um tempo de que algumas pessoas, doutores e religiosos, passaram a odiar Jesus, não pelo que ele fazia, mas porque mostrava o que ele fazia. Diante dos escribas, dos religiosos, dos fariseus, eles nunca viram alguém que tem poder de cura, alguém que não precisa ir, mas é tocado e cura, alguém que manda descer no sicômoro e transforma a vida. Isso nunca aconteceu entre o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Então o diabo encheu o coração desses homens. Para quê? Para tentar interferir a manifestação da glória de Deus. Mas aí me vem a pergunta: será que eles conseguiram? Não, porque Deus não se deixa ser levado por homens, Deus não se deixa ser levado por Satanás. Quando Deus ele disse para você: eu vou fazer milagre, primeira coisa que você vai fazer: fecha a sua boquinha. A nossa boca transmite o que o coração tem. E o que o coração tem? Quando nós estamos chateados com uma irmã, no lugar de chamar a irmã, desceu a paulada nela, dizendo: não gostei do que você me falou, você me feriu, você me magoou. A gente não tem coragem. Sabe o que nós vamos fazer? O coração traça caminhos diferentes, aleluia, e rege uma situação perigosa. Porque eu tenho um amigo que ele me ouve, mas eu não conheço esse amigo realmente na profundidade da sua alma. Aí eu vou chegar nesse amigo e vou dizer para ele: você viu o que Maria fez comigo? Aí esse amigo vai dizer assim: o que Maria fez com você? Ah, Maria fez isso, Maria fez aquilo. A conduta de quem está ouvindo não consegue interpretar o que você está falando. Por quê? Porque na verdade a ação e a ascensão da sua voz vai admitir que você está levando ao ouvido da sua amiga de que Maria não presta. Mas a verdade por debaixo do pano é que nós estamos chateados, você está magoado, você precisa falar com ela e se concentrar naquele momento. E é por este motivo que fica, aleluia, nossa história debaixo de andarilhos, de bocas de andarilhos que não conhecem a nossa vida e nossa história. Assim foi com Jesus. Jesus estava afamado quando falava que Jesus estava curando. Todos queriam estar onde Jesus estava. Mas chegou um tempo em que haviam se levantado contra Jesus. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: o senhor vai para onde, mestre? Por favor. Jesus disse: eu estou querendo voltar para Jerusalém. Não, não vai não. O senhor está querendo que eles te matem lá? Eu estou vendo os discípulos com medo, mas não é medo da morte de Jesus, porque eles sabiam que se Jesus fosse não seria hora, mas eles sabiam que não tinha nada a ver com eles, que poderiam eles morrer, porque a promessa da morte de cruz era de Jesus, não era dos discípulos. Então a verdade é que eles estavam poupando a si próprio, porque onde Jesus fosse eles teriam que ir atrás. Então o que acontece? Jesus disse: fica tranquilo, eu vou para outro lugar, eu não quero voltar para lá. Mas um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vocês tiveram medo de voltar para Jerusalém? Vocês tiveram medo de entrar na congregação e adorar a Deus por causa que estou me procurando? Mas deixa eu falar uma coisa para você, meus filhos. Uma coisa é certa: ficar em Jerusalém até que do alto possais ser revestido do poder de Deus. Ângela, o que você quer dizer com isso? Quando Deus envia essa palavra para os discípulos, Deus estava convocando, convidando para um sofrimento. Deus estava dizendo: sofrer pouco, precisa sofrer mais, porque o que eu vou entregar nas suas mãos tem que ter marcas, tem que ter lágrimas, tem que ter um coração voltado ao meu reino, porque vocês sofrerão perseguição, danos morais, danos espirituais, e ainda assim vão ficar de pé, porque no final de tudo eu vou abrir as cortinas da minha glória e eu vou revelar de que o que eu prometi eu sou fiel para cumprir sobre as vossas vidas. Deus cumpriu. Só que aqui o texto nos ensina que o próprio Deus estava dizendo: faz o seguinte, então, vamos para Betânia. E agora Jesus vai para Betânia, mas os discípulos decidem não ir, entram no meio do caminho e não querem, porque Betânia também fechou a porta para Jesus. Jesus não está mais afamado debaixo de glória, Jesus está defamado. Quem é aquele homem, filho de Deus? É Satanás. Irmãos, fala a verdade para mim. Quando nós nos sentimos cheios e quando estamos cheios da presença de Deus, sempre vai levantar alguém para contradizer o que somos, o que temos e o que pertencemos. Só que quando você olha para alguém que está dizendo:
pastora, para essas mulheres que perdem a noção da palavra de Deus de longe, perderam Cristo no meio do caminho. E aí sabe o que acontece? Automaticamente, quando alguém vai olhar para mim, como alguém disse para mim assim: ai, você é gorda. Eu digo: ai, é verdade. A minha amiga disse assim: nossa, isso é crime. Eu falei: crime por quê? Olha no espelho, querida, eu tenho pochete. Olha no espelho, olha, meu cabelo caiu, o peixe está indo embora. Ela não disse somente a verdade, mas ela deu com o intuito de te, aleluia, de te ofender. Nada mais me ofende quando estamos aos pés da cruz. Nada mais nos ofende quando temos convicção do céu. Glória a Deus, é a verdade, vai tratar a nossa alma. Mas sendo verdade ou não, quem decide por nós é o Senhor dos Exércitos. Para de ser mimimi. Eu vou te provar dentro desse texto aqui que é dor de verdade. O que é causar, pastores, no cumprimento de cuidar de família sozinha. Se você olhar o texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus está chegando. Jesus chega, eu não sei o que Marta e Maria estavam fazendo. Eu quero acreditar que elas estavam conversando, tirando um lazer entre irmãs. Daqui um pouco alguém vai dizer assim: olha, não é possível. Jesus está descendo para cá, Maria. Vai fazer o quê? Então, Maria, você recepciona Jesus e eu vou ir para casa, que tem um negócio feio ali. Aí Maria então fica para recepcionar Jesus, enquanto Marta vai organizar algumas coisas para receber. Escuta bem, guarda o que eu vou dizer no seu coração. Talvez aqui você não concorde, mas se você orar, Deus já te revelar a você que eu estou dizendo é a pura verdade. Tem pessoas que dizem assim: não seja Marta, seja apenas Maria. Fale essa história para você ver o que acontece. Deus não entra em ambiente desorganizado. Não, mas quando eu estou dizendo isso, não é somente a casa, porque você é o espelho da tua casa. Se a tua casa estiver bagunçada e desorganizada, você não está bem, você não está legal. Significa que a tua casa espiritual também está uma bagunça. E Jesus não vai entrar, aleluia, para tomar um café num copo sujo com cheiro de ovo, não. Então Marta fazia o seu melhor. Este era o ministério de Marta, que foi desenvolvido no meio da dor. Aí eu busquei assim, dizendo assim: como Jesus, o ministério desse de servir, trabalhar em casa, fazer massa de pão, cuidar das coisas. Deus disse: no meio da dor surgem ministérios. No meio da sua dor surgiu o seu chamado e surgiu a execução do seu ministério. Como prova disso, o texto no capítulo 11, nós entendemos de que agora só vai falar, João só vai dizer a respeito de Marta, Maria, Jesus e Lázaro. Você não vai ouvir de forma nenhuma e não vai encontrar dentro dos textos, aleluia, e nem outras referências no capítulo 12 de João, porque ele só fala de Maria. Você não vai observar de que citam o nome dos pais de Marta e de Maria de Lázaro. Não. Então vamos lá. Nessa situação nós cremos que os pais desses irmãos vieram a estar mortos, ou seja, sepultados. Agora pensa bem, nós começamos então pelo ato da primogenitura. Nós vemos que a anfitriã da casa, a responsável é Marta. Você que é mãe, ou você que é irmã mais velha, ou uma pessoa de cabeça mais livre, de poder de executar o que eu estou dizendo através da palavra, você vai entender. Quando o pai e a mãe de Marta faleceram, provavelmente Maria deveria ter tido entre os seus 5 e 6 anos de idade. Eu sou praticamente uma psicóloga, então o que acontece? Nós estudamos muito a respeito de passados. Algumas pessoas vão dizer assim: isso é mentira, isso não existe. Acontece o seguinte: não existe, vamos dizer assim, problemas fetal dentro do útero. Nós já ouvimos dizer que o problema quando você estava no útero causou trauma. Isso é mentira, a ciência não fala disso. O que a ciência e a Bíblia falam, aleluia, a ciência começa a dizer que você começa a passar para o seu filho o que você está sentindo, na verdade, com o sentimento estereótipo, quando você já recebeu essa criança nos braços. A criança ela tem poder de captar rapidamente um sensor, aleluia, de aproximação em relação ao pai, ou seja, em relação à mãe. Por isso que dentro dos hospitais, quando uma mãe dá à luz ao filho, o que o médico faz? Aleluia! O que o responsável ali que fez o parto, ele faz? Ele pega a criança, ele não poderia pegar a criança e levar embora? Era simples. Isso acontece só com morte neonatal. Mas quando a criança nasce vivo, o que acontece?
a criança, ela vai ouvir o batimento cardíaco da mãe, porque dentro do ventre da mãe, aleluia, se tornava uma canção de ninar. Dentro do útero faz muito barulho. Então, quando o coração da mãe começa a bater, aleluia, é como um toque de, vamos dizer assim, para que ele pudesse dormir, descansar. E parte do desenvolvimento dessa criança é por serotonina, onde ele vai dormir, descansar, ao ouvir o som do batimento cardíaco. Então, quando a criança nasce e é colocada no peito da mãe, esse batimento é reconhecido. Aí algumas pessoas vão dizer: mas é porque colocou no peito da mãe, que é para ele sentir o cheiro da mãe. Até concordo, mas não é somente o cheiro, porque quando a mulher vai dar a luz, ela não se banha. Então saem hormônios da sua pele, no meio do suor praticamente, e que esse cheiro que tem no corpo da mãe faz com que a criança saiba detectar o cheiro do suor e, claro, previamente o cheiro do leite materno. Então a criança entende que quando ela deita no colo de uma mãe, da sua mãe, ela é uma criança protegida. Ela não entende que ela estava fora do corpo e que ela está tomando agora o início da sua vida. Ela acha que aquilo está sendo uma situação de caos, e a criança está achando que está debaixo de perigo, e é por isso que ela chora. Mas quando a mãe pega a criança, essa criança sente o cheiro do leite e sente então o batimento cardíaco, imediatamente ela se acalma. Isso dentro da ciência é verdade, e biblicamente o Senhor diz no livro até mesmo de Isaías, onde o Senhor diz: se uma mãe que te amamenta, aleluia, te abandonar e te deixar, ou em outras palavras, se despachar, eu todavia não te abandonarei. Deus estava dizendo, e outra coisa, escreverei o seu nome na palma da minha mão, como as mulheres faziam. E é por esse motivo que eu falo de Maria. A ausência maternal e a ausência paternal trouxe na sua memória, porque ela não está dentro do útero, ela está fora. Uma criança que começa então a ter o entendimento de que brincava dentro de casa e havia alegria, mas de repente houve silêncio, e a única coisa que ela consegue enxergar é Lázaro e Marta. Lázaro e Marta. A cabeça da criança, ela começa a entrar em confusão. Além do mais, não saber perguntar o que está acontecendo, porque nem ela mesma sabe que sentimentos são esses, mas são sentimentos de perda. E que quando essa criança ela começa a crescer, ela começa a desenvolver, aleluia, dores emocionais. Ela começa a desenvolver poder de desequilíbrio, e ela se torna uma pessoa larga, sem poder de dicção para conversar. Ela não era uma mulher de muita conversa, e era exatamente por isso que os judeus odiavam Maria. E ao longo do tempo, eu estou vendo uma mulher cansada, uma mulher que agora está colocando uma casa inteira sobre os seus ombros. Se Marta não ajudava a sua mãe a fazer pão, ela teve que aprender na raça. Se Marta não teve que cuidar da sua casa, ela precisou aprender na raça. Porque, missionária, a obrigação não te limita sobre o peso, mas Jesus te consola dizendo que Ele tira todo o fardo pesado nessa noite e traz a você fardo leve do teu passado. E o que acontece ao longo do tempo, eu estou vendo Marta, o psicológico de Marta já não é mais a mesma. E sinto que ela sendo a anfitriã da casa, a lei mosaica descreve dizendo que Marta não é reconhecida como a filha mais velha, mesmo sendo a filha, aleluia, que foi gerada primeiro. Então, dentro da legalidade do judaísmo, é que quem é o maioral ali dentro é Lázaro. Mas Lázaro era pestado, meu irmão. Lázaro era meio bobão. Você percebe que Lázaro não fazia praticamente quase nada. Nós não vemos Lázaro, vamos dizer assim, em conversação ou alguma coisa aparente adoração. Mas nós vemos que Marta está com o seu psicológico abalada. Ela começa então a criar doenças espirituais. E a pergunta é: até quando eu vou viver desse jeito? O jugo da responsabilidade. E o que é pior, Maria ela chega na sua adolescência. Quando Maria chega na sua adolescência, Maria começa a dar trabalho. Aí a coisa piora, aleluia, no lugar de melhorar. E por quê? Porque quem está com a alma ferida e não sabe falar onde dói, eles ficam perambulando para todo canto para poder tirar aquela dor de dentro dela. Ela quer arrancar aquilo que fere, só que a Maria não sabe falar, dói aqui. Se alguém perguntasse para Maria, dói aonde?
onde, minha filha? O que é que você tem? Ela iria chorar, mas ela não ia poder direcionar aonde estava a ferida. A ferida era a ausência paterna. A ferida era a ausência materna. Então Marta se colocou como mãe, mas não era mãe. Marta se colocou, aleluia, como pai, mas não podia. Também Lázaro não poderia se colocar como pai, porque na verdade Lázaro, aleluia, estava vivendo no seu mundo total. E eu estou vendo aquela mulher sobrecarregada. Daqui a pouco de tempo ela está dizendo: cadê Maria da tarde? Maria chega descabelada, aleluia. Tem quem diga que Maria era louca da cabeça. Tem gente que vai olhar para mim, para você, dizendo: tá vendo? É perturbada, aleluia, tá vendo como é que está a situação? Mas não sabe que precisa chegar no chuveiro, aleluia, e fechar a porta do banheiro para poder chorar baixinho ou gritar agachado para que ninguém da nossa casa possa ouvir. Quantas vezes Marta chorava, mas não permitia que Lázaro e Maria pudessem ouvir o seu choro, porque muitas vezes o anfitrião da casa, ele tem que ser poderoso, mulher maravilha, super-homem, quem está na presença de Deus e que tem o regimento de um trabalho da igreja. Ele não pode contar o seu problema, porque tem gente que se ouvir o teu problema vai dizer: ai, para que eu estou na igreja? Olha como que ela está, a vida dela não está. Tem pessoas mais fracas, aleluia, espiritualmente, do que a minha vida e do que a sua vida, porque tem momentos que nós desenvolvemos coisas dentro da nossa alma. Mas calma, Deus, ele vai dizer uma coisa importante para Davi. No Salmo 51, no verso 17, Davi está dizendo assim: olha, eu posso perder tudo, tá bom? Faz o que o Senhor bem quiser, mas não retire de mim o teu espírito. Aí sabe o que Deus responde para Davi? No verso 17 de Salmo 51, Deus vai dizer para Davi: calma, Davi, aonde houver um coração contrito, eu não desprezarei, eu não abandonarei, eu não vou fingir que eu estou vendo. Porque, missionária Ângela, Deus te conhece de dentro para fora. Não é na vestimenta de rosa, não é no cabelo bonito que você está, não é na alegria exposta que você colocou aqui pulando, sapateando. Porque tem mulheres aqui dentro que está dentro dessa casa que, se pudesse sair correndo, desesperada, arrancar os cabelos da cabeça, dizendo: Deus, me socorre. E se perguntar para ela: minha filha, onde é que está doendo? Ela vai dizer: não sei, mas eu sei que dói. Onde é que está te ferindo? Eu não sei, está sangrando, mas eu não encontro a ferida, porque a ferida não está exposta aos olhos das pessoas, mas deixa eu te falar, está exposta aos olhos do Todo-Poderoso. E nesta noite Deus está dizendo: prepara para ser curada, prepara para alcançar a cura nesta casa, em nome de Jesus. Aleluia! E aqui orar. O tempo vai passando. Jesus, ele prefere descer em Betânia, ele é rejeitado em Betânia. As únicas pessoas que permitiram Jesus entrar na sua casa foi Maria e Marta. Você vai ver Lázaro. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Só isso. Deus, agora, Jesus, ele vai para a casa de Marta, porque o alvo não era Lázaro. O texto ensina. E com muito sacrifício, quando Deus me mostrou, aleluia, a intenção de Jesus na casa desses irmãos, eu chorei. Eu digo: Deus, dói pedir para que o Senhor entre na minha casa, dói pedir para que eu diga que a chave não pertence mais às minhas mãos, pertence às suas. Não fazer uma canção tão idiota, desculpa a expressão para quem gosta, que andam cantando, adorando o Senhor, dizendo assim: passa lá em casa. Eu não quero que Jesus passe na minha casa. Tratar Jesus como passageiro é tratar Jesus como alguém. Mas se você disser: Senhor, entra na minha casa, Senhor, toma a chave da minha vida, toma a chave da minha família, toma a chave. O que você está dizendo? Entra a hora que o Senhor quiser. A casa não é minha, a casa pertence ao Senhor. O Senhor é proprietário de todas as coisas. O tempo vai passando, Jesus chega. E Jesus, se você olhar o texto, em nenhum momento Jesus está conversando com Lázaro. Jesus, ele se agrupa no meio das mulheres, porque são duas mulheres, aleluia, que estão seguindo de morte, de doença espiritual. Daqui a um pouco de tempo, iriam envelhecer, iriam morrer e não iriam ver a glória de Deus. A questão de Marta não se casar é porque, além de anfitriã, quem queria cuidar de Maria, a preocupação não era nem tamanha sobre
sobre a vida de Lázaro, mas o problema era Maria. Como que eu vou fazer? Se eu casar, eu não posso levar Maria, o meu marido não vai deixar. Existem regras que a mulher obedece ao esposo. Então, para que isso não acontecesse, aleluia, ela simplesmente desistiu, ela abandonou uma vida de futuro familiar para viver cuidando da sua família, aleluia, dos seus irmãos e da sua irmã. E o que acontece? Ela começou então a entrar em crise. E no momento quando alguém está debaixo de crise, você não faz pergunta. Você não pergunta para quem está em crise: o que você tem, o que aconteceu? Não. Quem está em crise de choro e não consegue falar, abrace, fique em silêncio. Pegue a cabeça daquela pessoa, coloque o teu ombro. Por quê? Porque ele vai se abrir. Quando você colocar no seu ombro esquerdo, ela vai deitar, ele vai deitar e vai ouvir o batimento do coração, e a memória, aleluia, dela vai lembrar de onde ela saiu. Não vai lembrar da mãe, do útero, da maternidade, não, mas ela vai lembrar espiritualmente que Deus está emprestando o seu ombro, Deus está emprestando o seu cheiro, Deus está emprestando o seu coração para dizer: você não está abandonada, você está protegida, você está guardada. Eu te protejo como uma mãe, como uma galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. É cura, não estratégia. Coisa linda, Jesus. Aleluia, meu Deus. Agora, o que me chama a atenção disso tudo é que quem está doente não conta. Quando a pessoa já expõe a sua enfermidade, o rosto já começa a denunciar a enfermidade, a coisa pega em você. Aí já é caso de muita oração. Quer ver? Quantas pessoas, eu não sei se você já passou por isso já. Aí eu chego alegre. E Ângela, querida, eu adorei esse vestido, gente. Aí todo florido, gente lindo. No outro dia, meus pêsames em memória. Que tragédia. E você vai perguntar: o que aconteceu? Fulana tirou a vida. Oi. Aí a pergunta é: o que eu estou fazendo na terra que o Senhor não me fez entender de que ela estava doente? E eu não posso deixar que isso recaia sobre mim, porque eu tive a convicção de que o que os meus olhos viram, aquilo era real. Mas quando Deus, Ele se permite que alguém se salve, ou que alguém se permite diante de Deus para salvação, Deus usa qualquer pessoa, dá um raio-x nos seus olhos, vai dizer: não, você está rindo por fora, mas por dentro você está pedindo socorro. E quer saber de uma coisa? Não tem uma, e nem duas, e nem três mulheres aqui dentro. Deus está dizendo que tem mais mulheres do que três, aleluia, que está sancionada para gritar a qualquer momento, que está dizendo: eu só não abandono Jesus porque não tenho para onde ir. Vai, Pedro, vai embora, pega tuas coisas também, se tu não gostou da palavra. Aí sabe o que tu vai dizer? Eu não, eu estou sofrendo tanta angústia, tanta perseguição, que eu não posso sair da tua presença. Para onde eu irei sem a tua presença? Para onde eu irei sem a tua palavra? Para onde eu irei se não houver lugar de conforto? O Senhor é o conforto sobre todas as coisas. Aí você imagina o estado crítico de Marta. Jesus chegou, analisou, e Marta está doida, porque a ansiedade, ela tem várias situações, ela tem várias proporções na vida espiritual e na vida física. Como assim? Por exemplo, você não sente vontade de fazer absolutamente nada, mas tem gente que faz toda hora: limpa, arranca a tintura do teto de tanto lavar. Isso é ansiedade. Come desesperadamente, parece que aquela comida é a última do prato. Ansiedade, silêncio e situação até mesmo de timidez também se torna ansiedade. E é porque agora estou vendo Jesus entrando, Jesus conhecendo o coração daquelas duas mulheres, dizendo: sabe de nada, moça, cheguei aqui para mudar, não é a vida de Lázaro, não. Lázaro é somente o retrato da história para que o Senhor, Deus Pai, pudesse realizar o seu milagre. Porque a intenção de Jesus não era trazer Lázaro em vida para mostrar para Marta e para Maria. Não, quem pregou isso mentiu. A intenção de Jesus era para mostrar para os incrédulos de Deus que vinham com eles, aleluia. Mas em questão, Jesus estava dizendo: eu vou ficar aqui. Jesus fica, Ele promete. Mas digamos que seja 3 dias no máximo. Jesus sai, porque na verdade Jesus está com 30 anos. Faltam 3 anos para ele se entregar à morte de cruz. E ele precisa ter rapidez para ministrar a sua palavra. Jesus então chega para Marta e para
Maria e vai dizer assim: olha, foi gostoso ficar com vocês, mas eu tenho que ir. Aí nós vemos anteriormente que Marta fica brava com Maria, porque Maria não quer deixar Jesus ir e fica nos pés de Jesus. E Jesus falando, sabe lá Deus o quê? Mensagens do céu, e Maria, ai, que coisa mais linda. Gente, que céu é esse que eu quero estar? Aí ela se sensibiliza. Nem todos que se sensibilizam daquilo que forma a palavra, aleluia, espiritualizada para o reino dos céus, são os mesmos que vão permanecer e vão para a glória. Deus não usa emoção, Deus usa, na verdade, as armaduras para você andar contra os dias maus e você permanecer firme na presença de Deus. Emoção até o diabo tem, porque quando ele perde uma batalha, ele se ira, isso é emoção. E o que nós vemos é que Marta agora, aleluia, chega para Jesus brava, dizendo: o Senhor falou que ia embora mais tarde, mas o Senhor está aí, ó, sentado com Maria. Não tinha a prece com as minhas palavras, mas eu estou angustiada. Não te importa que enquanto eu fico trabalhando que nem uma louca, o Senhor só permite que Maria fique ouvindo o Senhor falar e ela estando a teus pés? Jesus poderia falar: cala a boca, fica quieta. Mas Jesus entendia. Jesus disse: Marta, vem cá. Aleluia. Serviço, comida, você vai ter todos os dias. Deus olha. Maria pegou a boa parte, porque a mim não tereis todos os dias. Sabe o que Marta fez? Foi embora. Você pensa que Jesus foi brigar com ela? Não. Pessoas que precisam de tratamento espiritual têm que ser compreendidas como uma pessoa que se perdeu. E a ovelha que se perde dentro de casa, não que se perdeu do lado de fora. E às vezes nós queremos os que estão perdidos dentro de casa mandar já para fora. E o tempo vai passando, eu já vou terminar, mas essa história é muito linda, eu tenho que expor aqui para vocês. O tempo vai passando, pastor. E o que eu estou vendo agora é que cada dia mais os gatilhos das emoções estão ferindo Marta. O cansaço do trabalho, o cansaço da responsabilidade. Ela não tem férias. E ainda que quisesse, Maria não deixaria ter férias. Maria dá trabalho, não dá para entender. Mas nós entendemos, aleluia, de que quando Jesus vai embora, ela se despede, ela se alegra. E quando algum tempo depois, na verdade, Lázaro, algumas pessoas vão dizer assim que Lázaro ficou enfermo quando Jesus foi embora. Não, Lázaro já estava enfermo, apenas sancionou a enfermidade após a saída de Cristo. Que Cristo, mesmo que nós estamos doentes na carne, Jesus fica ao nosso lado para cicatrização. E quando isso não acontece, automaticamente, aleluia, não cicatriza. E aquela pessoa está debaixo de sofrimento. E o pior de tudo chegou dizendo assim: gente, eita, Jesus, me ajude aqui. Daqui a pouco eu estou vendo quem mata. Maria não levanta cedo. Quem levanta cedo para limpar, para fazer as coisas, ir no rio buscar água sobre o seu cântaro para fazer pão, é Marta. Maria, depois que fez o pão, chegou então no quarto do seu irmão, porque os quartos eram separados. Fica imaginando a cena, ela entrando no quarto dizendo: meu Deus, o que esse homem tem? Lázaro, eu vim trazer pão. Lázaro, eu vim trazer uma água potável para você beber. E Lázaro está morrendo. O desespero se somou dentro do coração de Marta. E por quê? Porque quem viu a ausência da maternidade, a ausência de uma mãe e de um pai, e que viu uma irmã que não cresceu ao lado da sua família, estava trazendo à memória a morte e o sepultamento dos seus pais. Eu estou vendo Marta dizendo: não, Deus, não, de novo nessa casa não. Não deixa a morte entrar por essa porta de novo, não. Então quem estava mais doente era Marta. Não, Deus. Ela grita dizendo: Maria, corre cá. O que nós vamos fazer? Vamos contratar um mensageiro. Contratar um mensageiro. O mensageiro vai até Jesus. E o mensageiro vai dizer para Jesus assim: mestre, Marta e Maria me vieram aqui para dizer a vocês o seguinte: que Lázaro, o texto diz assim, que Lázaro está enfermo. Ponto. Jesus não responde nada. Você pode olhar no texto. Jesus não responde nada. Então quem trouxe a mensagem ficou irritado, porque ele tinha que voltar com resposta, mas que saísse da boca de Jesus. E ele começou a dizer assim: não está entendendo? Deixa eu te explicar. Jesus, eu vou traduzir. Aquele seu melhor amigo está doente. Eu vou traduzir para vocês: Senhor, o Senhor dormiu na casa do homem? Como assim? O Senhor comeu do pão feito por Marta. O Senhor foi recebido com seus pés, sendo beijado
Jesus olhou então para aquele moço e disse: calma, fica tranquilo. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Jesus está dizendo assim: eu sei o que eu faço. O meu silêncio não é morte, o meu silêncio é resposta, mas o meu silêncio vai bradar na terra, porque eu estou vendo Jesus entrando na casa de Marta aqui nessa tarde, nessa noite, Jesus entrando na casa de Maria, Jesus ressuscitando ao Lázaro, porque tem gente que está dizendo: essa igreja não vai para frente. Tem gente que está dizendo: a sua família estará debaixo de maldição, estará se Jesus não estiver lá. Mas enquanto você está aqui, Jesus entrou para a porta, Jesus tomou a chave e ele tem autoridade sobre todas as coisas. Deus, filho, aleluia! Oh, Espírito! Porque eu não tenho noção do tempo que eu não chego na mais aguenta. Você vai glorificar Deus. Aqui não tem só de cara cheia. Estou vendo. E aí, Jesus? Eu vou falar com gente. Quantas vezes a gente fala assim com Jesus: Senhor, se o Senhor não transformar aquela miséria daquele marido, eu não quero servir mais o Senhor não, também vou ficar no mundo. E se o Senhor não transformar a minha filha, eu também não quero ficar no ciclo de oração. Sabe quem fala isso para você? O diabo. Sabe por que o diabo ele usa uma inverdade para encobrir o que é verdade? Eu disse que nem todo silêncio de Deus é motivo de você não entender de que Deus chama. O texto diz que Deus amou o mundo, e cada palavra mundo significa que Deus chamou de mesmo de você ter nascido. Aleluia. E Deus disse: você não vai ficar sozinha, Ângela. Você não vai ficar sozinho, irmão. Estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Você viu que o diabo mentiroso? Só que agora ele vai dizer assim: vem aqui, meu filho. Você está deixando a minha toda. Vai dizer assim: vem aqui, vai lá. Ô mensageiro, o que foi? Diga para ele lá, para elas, que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Aí o mensageiro diz assim: ele chega e grita: Marta, porque o mensageiro é homem, ele não pode entrar na casa de Deus surpresa. Ô Marta, aleluia. Oi, e aí? O que acontece? Menina, eu tenho que te contar um barro. Conte, não tá, gente? Jesus me trouxe uma mensagem dizendo: não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Escuta o que te pega. Escuta o que está te ouvindo agora. Elas estão felizes. Maria, eu vou te ver luto de novo, Maria. De novo luto não, aleluia. Mas no outro dia, quando Marta vai descendo para entregar um pão na tenda do seu irmão, o homem está da morte, da silva. Aí a pergunta é: o diabo se apropriou da situação. Tem coisas que o diabo se apropria da sua fraqueza, do momento que não deu certo. Para quê? Para confundir a tua cabeça e para te tirar da presença daquele que te fez a promessa. Quando Marta olhou, disse: peraí, fica morto, gente. Não, calma. Maria, vem, Maria. Maria chega. Senhor, Maria. O diabo está dizendo assim: quem mentiu? Foi o mensageiro? Ou foi aquele folgado de Jesus que chega nas casas dos outros só para comer e dormir? Deus. Quantas vezes eu disse para você: eu vou te levantar, eu vou entregar nas tuas mãos o que você está me pedindo. Aí as coisas quando estão chegando para ti, nós somos idiotas. Nós somos, vamos dizer assim, um boneco ventríloco nas suas mãos. Porque a mesma mão que disse, o coração que disse agora, a primeira oportunidade quando Lázaro morre, nós somos os primeiros a querer executar a verdade que está em Cristo sobre nós. Mas quando a gente percebe automaticamente, Lázaro vai dizer assim, ou seja, Marta vai dizer: vamos executar o nosso irmão, ele morreu. Mas uma vez a dor multiplica, a opressão, aleluia, grita mais um gatilho no coração de Marta. E depois disso, sabe o que ia acontecer? Marta não ia viver com o mundo inteiro. Tem gente aqui nessa noite, que Deus está dizendo assim, pastor: tem gente que desistiu da glória, tem gente que desistiu da presença do único. Quem te trouxe aqui tem a presença chamada do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Esse é o Pai. Meu Deus. Daqui a pouco assim, vai fazer os procedimentos, vai enterrar o defunto. Agora vem o pior. Assim como tem Marta,
com tanta ansiedade. Existe Maria, aqui fica vocês. Estou vendo Maria a passear, caindo para o túmulo, indo em direção para sepultar Lázaro. Todo mundo à frente, só Maria. Vai na frente. O que está fazendo, Maria? Ele já desceu uma vez. E ele vai descer de novo. Maria está esperando. Jesus não veio. Sepultou Lázaro. Olha aí. Aí Deus está dizendo: você quer ver a sua adoração de verdade? É, A adoração de sentar aos pés de Jesus, ouvir uma boa palavra, é muito fácil. Agora eu quero ver quando você abre o armário dizendo: não tem alimento, Senhor. Meu Deus. Mas quer saber? A tua palavra vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Não, Senhor, se levantaram contra mim, eu tive que esconder o meu ministério porque estou debaixo de vergonha. Mas você está dizendo, como diz aos Hebreus, a verdade é que Ele é teu juiz e é Ele que vai bater o martelo na recompensa. Tem gente injustiçada, mas não vai sair daqui injustiçada, porque o martelo do juiz já está batendo nessa igreja. Aí você imagina. Aí Maria assim, vamos fazer um cinema. Jesus, eu deixaram o Miguel. Aí Maria assim. Sepultou as duas irmãs, olhando. Uma volta para casa. Maria dizendo: Marta, eu estou com fome. Depressão. Marta não faz pão. Marta não consegue pegar sequer, aleluia, nem um litro de água no cântaro. Marta ficou totalmente devastada pela morte do seu irmão. Maria deixou de adorar dizendo: se ele realmente fosse o nosso amigo, ele estava aqui, tudo farsa, aleluia. E ela guarda para si aquela angústia. Mas Jesus está lá. E Jesus disse: eu vou chegar. Aleluia. E quando eu chegar vai ser no meu momento, não vai ser no seu momento. Quando eu chegar vai ser despercebido, na surpresa, não no momento que você aguarda. Aí tem... Não vou falar isso. Aí tem judeus que ouviram assim: gente, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, faleceu. O quê? No lugar do mundo de misericórdia. Eles estavam alegres, e eu vou dizer por quê. Eles tinham raiva de Maria e não sabiam por que tinham raiva de Maria. Maria era muito maltratada pelos judeus. E eles não queriam que o rei dos judeus entrasse na porta da casa de Marta e de Maria, porque haveria milagres. Então eles iriam dizer: se Lázaro morreu, nós vamos ver. E se ele está morto, significa que Jesus não vai mais poder visitar a casa daquelas mulheres solteironas e velhas. Tem gente que está olhando para você, dizendo assim: está vendo? Faz tempo que Jesus não entrou por essa porta. Faz tempo que não entrou alegria dentro dessa casa. Faz tempo, aleluia, que você não dá aquele glória a Deus misturado com aleluia por causa dos problemas. Mas que o diabo e o inferno saibam que com problema ou sem problema, o negócio não é aqui. O negócio está só chamando para a eternidade. Aleluia. Agora vamos pro final, que é a cura de Marta. Eu falei pro Lázaro. Marta está doente. Piorou. Jesus, ele sabe. Ele é presente, onisciente, e ele conhece todas as coisas. Fora do entendimento dela. Jesus veio quando já tinha sepultado Lázaro já mais de 4 dias, 3, 4 dias. E Jesus está descendo, Betânia. Ai meu Deus, o menino, não posso falar, pastor, vai ficar ruim para mim. Ele é pastor do Tô vendo ela de rosa clara, né? Olha aqui, meu filho, meu rubi rosa saiu. Ó pra isso aqui, ó. Aí o que acontece? Para garantir que Jesus não ia entrar na tenda, os homens ficavam do lado de fora. Não eram as mulheres, eram os homens. Tem gente que está do lado de fora. Meu Deus. Você está entendendo? Te observa na hora que você sai. Te observa nas redes sociais. Faz um fake news para saber onde você vai, como é que está a igreja, como é que está a igreja. Deus vivo. Vamos dizer assim: não, bloqueia, não. Deixa esses miseráveis que são
antigas. Guarde bem isso. Você lê o texto para você ver se eu não estou falando coisa de carochinha. Jesus está na pedra, não entrou. Olha, não falando da China. Olha quem está chegando, deixa eu traduzir. O pau vai quebrar. Meu Deus. Na hora que Marta chegar perto de Jesus, vai dizer: não quero o Senhor na minha casa. O Senhor é mentiroso. Eu não quero que o Senhor traga aparição. Por isso que as pessoas não te queriam. E é por isso que o Senhor está defamado. Mas quem tem o coração voltado, passa o que passar, pode até ter desejo de falar com Deus assim, mas quando chega na presença do Rei, se prostra diante da sua cabeça e diante da sua beleza. Aleluia! A gente se rende. Aí diz assim: está lá, quem vê vai quebrar. Tem gente que está achando que vai armar confusão na sua casa. Toda armadilha contra você e contra a sua casa não ficará de pé a partir de hoje. Podem fazer macumba, podem colocar o seu nome na boca de sapo. O sapo vai estourar com papel no seu nome, porque quem vai morrer é o sapo, mas você vai ficar de pé. Pode levar o seu nome para o cemitério, mas eu vejo a presença do Espírito Santo assoprando o seu nome, dizendo: não é para morte, é para glória. Não é para descer, é para sobreviver. Não é para cair, é para ficar de pé. Vai por mim. Que gente, pregar uma coisa tão intensa, estou até canso. Ainda mais se chegar, que delícia. Estou vendo de baixo, tá? Mas não vou tropeçar vocês, não, que eu estou vendo os rosa, tá? O que Marta fez? Vamos, quando você lê o texto bíblico, tenta se envolver. Geralmente o personagem da Globo, das novelas, elas incorporam o personagem não sendo elas. Então tenta imaginar a reação de Marta. Marta o quê? Não disse uma palavra. Ela larga tudo e corre. Eu não sei qual é a intenção de Marta. Marta foi inchada. Quando ela chegou, ela não esperou Jesus descer até a sua casa. Ela abarcou Jesus no meio do caminho e disse: para. Eu vou traduzir para você, vou interpretar. Para. Está vendo a minha dor, não? Para e agora. Quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus fala: Marta, Senhor, não está morto não, filha. O circuncidador me deu, já sei do que o Senhor está dizendo. Que naquele grande dia ele há de ressuscitar, eu sei. Meu Deus, é forte. Jesus está dizendo assim: não, você não está entendendo nada, Maria. Você não está compreendendo nada. Aleluia. O seu irmão foi morto, o seu irmão foi sepultado. Mas na verdade a ressurreição não é para vocês de Lázaro, não. É para os judeus mesquinhos, aleluia, que verão a minha glória. Tanto isso que Marta subiu sozinha. O que Deus tem com você é particular. Não tem Maria do lado, não tem fulano do outro lado, não tem ninguém, é particular. Deus estava dizendo assim: Marta, a sua cura será o vive e a cores aqui, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém vai ver a sua cura. De Lázaro vai ver, mas você não, porque a primeira pessoa a sair de dentro do túmulo é alguém que sepultou a felicidade dentro, aleluia, do cemitério dos seus pais. E eu estou vendo então o próprio Deus dizendo assim: não, minha filha, você não está entendendo. Você imagina Jesus tentando explicar uma coisa para você e a sua cabeça não raciocina. Aí Jesus põe as mãos em Marta, diz assim, olhando nos olhos: Marta, eu sou. Quem é glória da glória? Eu sou, pastor, a ressurreição e a vida. Tem uma vírgula, e a vida. Aí tem uma coisa estranha, porque Jesus vai dizer assim: e quem crê, a palavra quem, ele está falando do tempo presente, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas a Bíblia vai dizer que quem dá essa sepultura lá não se há alegria, não se há louvor nem manifestação de obras. Deus estava dizendo: não, deixa Lázaro lá,
O meu negócio é com você. Olha, você está diante de quem te dá vida. Você está diante de quem te cura. Eu estou vendo Jesus curando Marta, quando ele disse que ele era a ressurreição e a vida, e que se Marta cresce no poder de Deus, ela sairia curada e salva e livre de todas as maledicências. Imediatamente, dentro do texto bíblico, você percebe que ela automaticamente foi curada. Mas por que, missionários? Porque ela enganou. Quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viva, Marta! Saia desse cemitério, traz a felicidade, traz a vida, traz a sua história de volta! Marta fez, pode ler o texto. Marta enganou. Falou: o quê? O que é? Peraí, fica aqui que eu já volto. Chama Maria. Marta, oxi. Ela desembexa. Aí ela chega na tenda assim, ó. Maria vai olhar para Marta e vai dizer: você tá doida? Respeita. Nosso irmão já morreu. Nós estamos de luto. E era perigoso rir. E antiético rir no momento de luto. Mas ela disse assim: não, você não entendendo. Ela não sabia se ria, se chorava. Deus chama Marta de um sarcófago espiritual. E Deus está dizendo: eu vou tirar alguém da porta de cemitério. Você não está morta, você está dormindo. Arrancar a tua felicidade. Deus não vai tirar os problemas de você. Ele vai tirar forças para você continuar. Você vai olhar para os seus problemas e vai dizer assim: quem é você, querido? A casa está caindo. É tudo. Mas não é isso. Acabei de encontrar Jesus no caminho de Betânia. Nada pode me alcançar. Eu estou guardada na entrada, eu estou guardada na saída. Pode até mesmo falar sobre feitiçaria, mas sobre a nossa vida não vale encantamento. Está sendo cantado todo encantamento e maldição que lançamos sobre você, Jesus. Cultorosa pregadora Angela Chiminazzo Costa.